Noite. Boa noite a todos. Teraquinta Estamos começando mais uma Teraquinta, a sua sua terapia da da semana. semana. Aqui, Um dia nós antes era um de dia a gente casal, fica agora é da bem. semana. É. A sua terapia. Um dia a gente fica bom Tera- de falar o bordão. A junto. Teraquinta. Tudo bem, pessoal? Começamos mais uma Teraquinta. Hoje o assunto promete, viu? Não, assim como todos os dias, todas as Teraquintas, né? Hoje vai esquentar. Mas hoje a gente vai falar sobre os principais problemas, o problema mais comum na terapia de casal, né? Dos casais que a gente atende e tal. Então, Casos de família. Casos de família. A gente vai abrir um pouquinho aí o que a gente percebe mais comum entre os casais, talvez seja o que acontece aí também. Então, se você tá no relacionamento ou não tá, fica aí se você não tiver do mesmo jeito, tá? Porque um dia você vai estar, e aí isso vai ser útil. Avisos paroquiais, né? O pessoal que tá entrando. Escreve aqui no chat de onde vocês são, pra gente saber, né? Primeiramente, onde a gente tá acompanhando, onde vocês estão acompanhando a gente aí. Então, escreve aí, ó, a tua cidade, o teu estado, tá? A gente vai mandar um abraço aí. Olha lá, Colômbia, Bogotá. Um abraço pro Juan, né? Exatamente. O Juan de Bogotá, na Colômbia. Juan lá da Boa Colômbia, noite. Bogotá. Muito legal. Um abraço para todos de lá. Ó, a gente tem a Tanara, de Curitibano, Santa Catarina. Eu gosto de Santa Catarina, hein? A gente gosta, né? Santa Que Catarina é o hora que nosso dá pra fraco. ir, a gente é do Paraná, mas na hora que dá pra ir pra Santa Catarina, a gente gosta um pouquinho. Isso aí. Muito gente, escreve aqui pra gente saber de onde vocês são. Clica no aviãozinho e manda pra pelo menos 2 pessoas, por quê? O Instagram ele tá meio bugado e ele não tá entregando. Então, quando né, agora que a gente entrou, mas isso acho que é um bug geral, ele não tá aparecendo para as pessoas que a gente tá ao vivo. Então, se você clicar no aviãozinho e mandar, a gente chama mais pessoas para cá e pensa assim na boa ação do dia. Você tá fazendo uma boa ação do dia, levando informação e conhecimento para alguém que talvez aquilo que vai ouvir hoje vai virar uma chavinha ou vai ajudar em alguma questão, tá? Exatamente. Quer falar alguma coisa agora? Boa noite pro Reinaldo de Chapecó. E é isso, né? A gente está aqui toda terça-quinta, compartilha a live, clica no aviãozinho. Quem tem pergunta, se sentir confortável, fique à vontade para mandar aqui no chat. A gente vai olhando, a gente vai lendo, a gente vai respondendo um a um. Mas se você não quiser mandar no chat, você pode clicar ali no balãozinho que tem um ponto de interrogação. Sim. Ali você manda a pergunta, ela vem direto para nós ali, ela aparece que tem pergunta, a gente clica e a gente lê e responde. Então, o assunto de hoje, pessoal, fica aqui porque a gente vai trazer qual é São 3, na verdade, que a gente nomeou aqui, tá? Os Exatamente. 3 maiores problemas mais comuns que acontecem com os casais, tá? E a gente não vai só trazer o problema, como também a solução. A partir da nossa visão como terapeutas de casais, como analista sistêmico, psicanalista, tá? Então, só para informar quem é novo aqui, como funciona a Teraquinta. A Teraquinta é a sua terapia da semana, 0800, tá? 0800, sem custo. Então, quem faz é vocês. A gente vai trazer aqui um assunto como que a gente vai já começar a falar, então fica aí. Mas, enquanto a gente traz esse assunto, vocês trazem quais são as questões de vocês. Então, qual que é o maior problema que está acontecendo aí dentro, né? Se o que a gente está falando é algo aí, então você pode comentar, manda aqui nos comentários ou no balãozinho. Ou anota e aprende. Manda a tua questão, seja qualquer área da vida, tá? Não só relacionamento, qualquer área da tua vida que tem alguma coisa que você não tem resposta, que te incomoda e que seria um assunto que você levaria para uma terapia, por exemplo, daí você manda aqui e a gente vai trazer uma percepção para você sobre aquilo que talvez você não tenha ainda pensado, analisado, tá? Exato. Então, lembrando, quem tá entrando, clica no aviãozinho e chama alguém, porque o Instagram tá meio bugado, então acredito que não tá aparecendo pro pessoal que a gente tá ao vivo, tá? Se você manda o aviãozinho, você tá chamando gente aqui para participar desse momento. Exatamente. Só para finalizar essa introdução que a Marlô começou a fazer, é importante a live, a terapia e a Teraquinta, porque a gente fala de relacionamentos e aí muitas pessoas às vezes confundem, relacionamentos não é para mim, porque eu tô solteiro, ou não quero relacionamento. Todo mundo tem a área amorosa. É relacionamento. Tudo. Você nasceu, você se relacionava não só com seus amoroso, pais. Né? Você se relacionou com seus pais, com seus amigos, com seus professores, com todas as pessoas até hoje que passaram na sua vida, tudo isso foi um relacionamento. E o seu comportamento em torno de tudo isso foi moldado, foi lapidado através dos traumas, das feridas, de tudo aquilo que você passou na infância. Ou seja,
Tudo é relacionamento. Você não consegue fugir de relacionamentos. E aquilo que você não tratou em você, a partir das experiências que você teve na sua infância, durante o seu desenvolvimento, você vai precisar tratar isso na terapia para que você consiga se relacionar com outras pessoas de uma maneira mais leve. Então, tudo é relacionamento. Todas as pessoas deveriam fazer terapia, não só para um caso específico, mas sim para autodesenvolvimento. Se você fosse na terapia, e eu, e todas as pessoas, se todos fossem na terapia, como vão ao médico esporadicamente, uma vez por ano pelo menos, para fazer um check-up, tudo seria mais fácil. Tem até uma frase antiga, até quero adicionar mais uma coisa aí. Já nós vamos entrar nos 3 pontos mais comuns, tá? Anotações aqui pra gente fazer. Que acomete os casais. Então, seja vocês aí namorado, noivo, casado, não importa. Em algum momento isso aqui vai acometer teu relacionamento, presta atenção, tá? Mas tem uma frase antiga, né, que é tipo um meme, que antigamente quem fazia terapia era louco, né? Hoje em dia é louco quem não faz terapia. Inverteu, né? Muito bem. Bom, vamos começar. Lembrando, clica no aviãozinho, chama alguém, o Instagram tá meio bugado, então as pessoas não estão vendo que a gente tá ao vivo, então clica lá, chama pelo menos 2 pessoas, tá? Pra vir aqui aprender junto com a gente sobre... inclusive a nossa prática clínica aqui e experiência pessoal também. Exatamente. Bom, então vamos lá, meu amor amado. Pra quem não sabe, 3... eu sou o marido. Vai que... eu sou a esposa meio dele, óbvio, ele é né, meu mas... marido, pra quem não conhece. Muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? E, inclusive estamos aqui num direito de fala, porque esse ano, inclusive, completamos quantos anos juntos? 10. Só pra ver se ele tá atento. 10 anos. 10 anos juntos. Quanto de casado? Vai fazer 7. 7 anos de casado, então já passamos aqui por muito perrengue, já passamos por crises, fomos fortes, vencemos e por isso que nós estamos hoje aqui nesse lugar de ajudar os casais. Exatamente. Chega de delongas e vamos direto ao assunto, né? Bom, nós atendemos casais, homens, mulheres, pessoas que estão solteiros, pessoas que estão viúvas, divorciadas, enfim. Então, quebrando tem pau, de tudo aqui. Se matando. No mar de rosas. Também tem gente que faz terapia porque tá bem e quer melhorar. Também Exato, é raro. Porque geralmente as pessoas esperam perder tudo, se arrebentar e ir pro fundo do poço para daí acordar para vida. Se viesse como uma prevenção, né? Infelizmente, a maioria é assim. Então, existem alguns pontos em comuns que a gente mais percebe nos casais, tá? E aí é o que a gente vai, então, trazer. Veja se vocês se identificam aí, tá? Primeiro ponto, amor, que a gente listou aqui, que é muito comum entre os casais, quando a gente fala de crise, até dia a dia. Todo casal, em algum momento, vai ser acometido por isso. Manda aí, amor. Um dos principais problemas que a gente mais vê no relacionamento, no consultório, o primeiro é a falta de prioridade. Muitos casais estão com as prioridades erradas, invertidas. Priorizando familiares na frente da esposa, um exemplo do homem, priorizando amigos na frente da esposa. Manda pro marido, pra mulher, chama aí. Exatamente. Então, assim... Aproveita o assunto. Mulheres também priorizando outras coisas, os filhos, ou também pai e mãe em frente ao marido. Ou seja, quando o casal não se prioriza, quando o homem não sabe que a mulher é a prioridade dele. Eu tenho até um vídeo que... Sabe o marido casado com a mãe? Tem muita visualização, por quê? Porque é óbvio, é simples de observar. Comum, né? É uma dor que todas as mulheres têm, não se sentir priorizada. E quando a mulher não se sente priorizada, o que acontece? Ela fica insegura. Quando ela fica insegura, ela fica reativa, ela tem a tendência de inverter polaridade, vai pro masculino. Tá acontecendo isso aí, gente? Vira aquela mulher machão, começa a brigar, qualquer coisa ela explode. E aí o marido diz que ela é louca, que ela é chata, Exatamente. que ela é possessiva. Exatamente, aí começa ofensas, e daí leva para mais outros tipos de brigas que a gente já vai falar aqui também quais são os problemas. Mas um dos primeiros é justamente essa falta de prioridade. Quando a mulher não sente prioridade, quando ela não sente que o marido coloca ela acima de tudo ali, claro, primeiro é Deus, depois a pessoa, o homem ou a mulher, precisa se amar e saber o seu valor e estar buscando evoluir, e depois, se a pessoa é casada, é o cônjuge. Mas muitas pessoas invertem isso, erram isso. E uma coisa tão simples como essa, que é a prioridade do casal, causa grandes problemas. Gente, lembra aí, tá? De clicar no aviãozinho e chamar o pessoal, porque o Instagram não está mostrando que a gente está ao vivo, tá? Já falaram isso aqui pra gente, então por isso que o pessoal também não está entrando. Isso aí. Pois essa questão de prioridade. Antes de eu também trazer minha percepção, escreve aqui no chat ou lá no balãozinho
qual é a sua maior questão? Qual é, assim, todo mundo tem algo a ser melhorado na vida amorosa. Você não está no relacionamento amoroso, na sua vida amorosa, algo precisa ser melhorado. Se você está no relacionamento, algo precisa ser melhorado. Todo mundo tem. Então escreve aqui o que seria, né, na tua situação, você que está aqui na live, o que seria o ponto a ser melhorado na relação de vocês. Escreve aqui que a gente vai comentar sobre isso também. Exatamente. E essa falta de prioridade, eu costumo dizer assim que a vida adulta, né? A rotina da vida adulta, ela engole a gente. Se você não cuidar, você vai ser engolido. A gente está cada vez mais numa era da pressa, né? Depois que inventaram, por exemplo, o WhatsApp, que você escuta o áudio em 2x, tenta escutar no 1x. Parece que você tem que acelerar. Vai direto, vamos ouvir, vamos responder. Então, assim, o mundo te coloca na pressa, na correria, no trabalho, na demanda. Então, chega muitas vezes um momento em que o próprio trabalho entra na frente da vida individual da pessoa, da vida de casal, da vida familiar, né? E aí entra outras questões também. Família de origem, como ocupando um lugar de prioridade acima da família secundária, que vamos familiarizar os termos. Família secundária, esposa, marido e filhos. Família primária, de pai, origem, mãe e irmãos. Exato. Família primária, família de origem. Secundária é a sua nova família a partir do momento que você casa. Que você forma. E só que assim... Eita! Uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, dessa falta de prioridade, é que tem coisa aí no chat, a gente vai olhar, tá? Uhum. Muitas vezes, por exemplo, eu não consigo priorizar algo fora de mim se eu não fizer isso comigo mesma. Então, muitas pessoas vivem tão dispersas e não priorizam a própria relação, o lugar que ela deveria ocupar, porque também não fazem esse movimento interno, né? Por exemplo, assim como a gente vê o oposto, né? Muitas mulheres que entram numa autonegligência, num autoabandono, esquecem a identidade, esquecem quem são, que gostam, né? Você vai perguntar qual é o seu hobby, meu Deus, ela chora, ela entra em crise, né? Ela leva... Eu tenho mulheres na terapia que depois de meses, né, foram conseguir olhar, nossa, um hobby, nossa, eu posso ter um momento meu. Então, assim, a mulher ela tem que ter essa identidade, assim como o homem. Porque quanto mais bem resolvido cada um está como individual, 1000 vezes melhor a relação vai se tornar. Porque o relacionamento não é uma coisa, né? Não é esse bonequinho que você pega na mão e bota na prateleira. Olha, esse aqui é o nosso casamento. Não é. Você não consegue pegar na mão o seu casamento, por exemplo. Porque o casamento... O seu relacionamento amoroso é uma energia. E não é estático, não é parado. Não é uma energia, você não pega. Então, isso significa que o relacionamento é um reflexo das pessoas que estão se relacionando. Exato. Faça essa reflexão. Se você vive um pé de guerra, se você vive uma crise, você vive infeliz, a relação é um inferno, tem mais briga do que momentos bons. Com uma pessoa imatura. Isso está refletindo os dois. Sim. Né? O outro é um espelho. Então, se você julga o outro imaturo, você é tão imatura quanto, ou imaturo quanto. Então, é importante que os casais entendam isso. Por isso que a falta de prioridade do outro também vai de encontro com a sua falta de prioridade sobre você mesmo. Ou seja, se você não se prioriza, se você não olha para você também, é aquela questão que muitas pessoas vêm até nós também e falam, eu quero mudar fulano, meu marido, minha esposa. Não tem como mudar o outro. Inclusive, até acabei de responder uma pergunta também que é a mesma coisa. Já cansei de cobrar meu marido, não cobro mais. Então, olhe para você. A Marlô tem um vídeo também muito bom que fala, tire o foco do seu marido e foque em você. Por quê? Porque nós só conseguimos mudar o outro com um exemplo. Tem uma frase muito interessante que é, os filhos são péssimos ouvintes e ótimos observadores. Ou seja, quem tem filho, adianta você gritar, falar isso, aquilo, a criança nem escuta, é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, ela não está nem te ouvindo. São péssimos ouvintes, mas os filhos aprendem como? Observando. Então, com o adulto é a mesma coisa, porque no fundo, todos nós somos crianças grandes, crescemos. Trazemos uma criança. Temos uma criança ferida. Então, se você não cuidou disso, daquilo que te machucou lá atrás, e você vem deixando isso de lado,
no relacionamento, e em algum momento essa criança vai vir à tona, essa criança ferida. E é aí que começam os problemas. Sim. Entende? Então, para mudar o outro, mude você primeiro. É. Como que é a pergunta que está ali? Ó, vamos olhar aqui, e aí a gente vai seguindo para os outros 2 problemas mais comuns entre os casais, né? Reinando Absoluto é o nome do perfil. Eu vou ler, tá? Eu acho que é um homem, será? Vamos ver. Sempre tive problemas de relacionamentos com todas as pessoas que me relaciono. O problema maior é que não consigo guardar meus sentimentos. Falo tudo que sinto, coisas boas e ruins. Não consigo ser diferente. Bom, vou fazer vamos trazer uma análise já dentro das próprias palavras. A pessoa diz assim, ó, vamos analisar, né? Liguem as anteninhas. Sempre tive problemas de relacionamentos com todas as pessoas que me relacionam. Vocês percebem, a gente pode perceber aqui, que essa primeira frase, ela já traz um impacto muito maior do que é, né? O que eu quero dizer? Sempre e todas. Então, isso mostra uma coisa muito mais antiga do que algo que acontece só na tua vida adulta. Então, quando você diz, sempre tive problemas de relacionamentos com todas as pessoas que me relacionam, você está totalizando 100% todos os relacionamentos e definindo isso como sempre. Ou seja, eu nunca me relacionei bem, eu sempre me relacionei mal. Então, quando a gente fala sempre, isso mostra que é algo muito antigo. Então, é uma crença. E aí já ficou uma crença. Já é uma verdade para a pessoa. Você definiu o que é isso. Então, sempre vai ser assim com todas as pessoas. Só que esse sempre tive problemas de relacionamento, isso começou lá desde o início da tua vida. Porque a partir do momento que você tem conflitos vamos seguir a frase aqui, ó. O problema maior é que eu não consigo guardar meus sentimentos. Falo tudo o que sinto, coisas boas e ruins. Não consigo ser diferente. O problema eu diria para você que o problema não é esse. O problema maior não é que você não consegue guardar os seus sentimentos. Esse não consigo guardar os sentimentos é a maneira que você encontra para sabotar os seus relacionamentos, tá? Porque existe um conflito em se relacionar com o outro. Exatamente. E isso começou, muito provavelmente, com a sua base familiar. Né? Nós chegamos na vida adulta sendo um reflexo daquilo que a gente foi exposto, né? O tipo de relacionamento que a gente vivenciou, como as pessoas se relacionavam no nosso meio em que a gente cresceu, né? Então, a maneira como eu era acolhido e recebido pelos outros. E aí, ó, você falo tudo que sinto, coisas boas e ruins. Não consigo ser diferente. Não consigo... Pega isso aí. Não consigo, segundo Gasparetto, significa não quero. Porque você concorda que conseguir você consegue? Você consegue falar tudo que você sente sem que isso seja vomitado na outra pessoa. Sem que isso seja... ataque. Sem que você ataque o outro, sem que você humilhe o outro, sem que você menospreze o outro, você consegue. Só que quando você diz eu não consigo, na verdade você está dizendo eu não quero. Porque existe outra forma de se fazer isso. Mas quando você não consegue, você não quer. E aí, por que você não quer? Porque racionalmente talvez você queira. Mas inconscientemente, internamente, você não quer. Por quê? Porque se você fizer isso, talvez você vai ter um bom relacionamento. Só que a tua verdade é que eu não me relaciono bem com todas as pessoas. No fundo, então você não não faz quer. sentido. Não faz sentido... me comunicar de uma forma diferente, sendo que eu acredito em outra coisa. Oposto, sendo que eu acredito que não me relaciono bem. Então, as suas atitudes vão ser pertinentes e coerentes àquilo que é a sua verdade, aquilo que você acredita. A sua verdade não significa que é a verdade. Aí entra aquilo que o Arthur até trouxe, uma crença negativa. Você passou a acreditar e definir que os seus relacionamentos são todos ruins. Então, vai de você fazer um esforço, inclusive até num processo terapêutico, de aprender a falar os seus sentimentos sem afetar o outro, né? Sem menosprezar o outro, e também se fazer ser ouvido e respeitado. E também vai para o segundo problema ali, o nível 2 de problemas de relacionamento. A gente colocou o primeiro como falta de prioridade, o segundo a gente vai falar já, que é exatamente
quase que o Camarlo acabou de falar aqui um ponto, e depois tem o terceiro. Mas uma coisa ali que também eu queria, às vezes, observar, não sei nem se tem mais alguma coisa para eu falar, depois de tanta sabedoria que a minha esposa tem para analisar essas questões. As nossas conversas aqui. Mas, assim, a pergunta que eu faria, talvez, aqui é quem? A serviço de quem? Para quem? Para quem? Por quem? Ou seja, quem tinha problemas no relacionamento? Quem não conseguia se relacionar? Quem falava tudo e jogava tudo na cara e era uma loucura? Quem? Porque, como nós começamos falando aqui, estamos, né, colocando essa teia e ligando pontos aqui em toda a nossa conversa, e a Marlô também falou isso, a gente aprende a se relacionar com quem? Da onde? Por quê? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós nos comportamos de algum jeito? Por que somos pessoas diferentes? Eu me comporto de um jeito, você de outro, a Marlô de outro. Porque nós aprendemos com alguém. Então, às vezes, para você, o padrão de relacionamentos era difícil, é pesado, é ruim. Então, como seus pais, por exemplo, não conseguiam se relacionar com ninguém, você também não consegue. Ou então eles se separaram porque era sempre ruim, eles não sabiam conversar, você também traz o mesmo padrão. Então, enquanto aquela velha questão, enquanto você não olha para você e se pergunta quem e começa um caminho, uma jornada para fazer diferente, você fica se auto-sabotando sempre. E aí vem a frase eu não consigo, que é, no fundo, eu não quero olhar para isso, eu não quero procurar quem. É mais fácil simplesmente falar assim, eu não consigo me relacionar. É muito difícil relacionar. As pessoas estão muito rasas, as pessoas são muito isso, as pessoas exigem demais, as mulheres são muito exigentes, os homens são muito individualistas. Sempre tem um problema. Vamos fazer esse teste a partir de hoje. Observe a fala de vocês. Toda vez que vocês falarem, eu não consigo, pare e pensa. Realmente? Isso é mentira. Realmente você não consegue? Por exemplo, a pessoa fala, eu não consigo guardar dinheiro. Conseguir, você consegue, você concorda? Da mesma forma que se você consegue gastar, mas você ganha, você consegue. Você não consegue guardar, mas consegue gastar? Sim. Né? E exemplo raso aqui, né? Mas isso vale em muitos aspectos. Ah, mas eu não consigo falar diferente. Ah, mas consegue. Todo mundo consegue. Se um conseguiu no mundo, você consegue. A questão é se você quer. E você falou uma coisa muito importante que eu também não tinha me dado conta, e aí você trouxe essa percepção. Você falou assim, para quem? Né? Ele falou, ele falou, eu não consigo me relacionar com todas as pessoas, né? Não dá certo. Então, para quem? Então, esse para quem, o que significa? A quem eu estou sendo leal? Né? E aqui a gente já usa um termo sistêmico, uma lealdade, que a gente chama na visão sistêmica, uma lealdade invisível. Invisível, não é vista a olhos nus, é invisível. Se a pessoa soubesse... não precisava descobrir. Se fosse lógico, racional, você não teria esse problema, né? A questão é que a gente não acessa, por isso que enquanto a gente não entende o porquê, a gente é assombrado por aquele problema. Então, para quem eu tenho dificuldade de relacionamentos? Para quem, em que sentido? Quando eu sou leal ao papai e à mamãe, por exemplo, que também a vida inteira viveram em pé de guerra, sempre ofendendo, machucando um ao outro e não conseguiram se entender bem, enfim, ter um bom relacionamento, se eu estou sendo leal a eles, eu também não vou ter. Aí eu passo a minha vida inteira num pé de guerra, não conseguindo ser feliz com ninguém, né? E geralmente as pessoas vão dizer que isso é culpa dos outros, que o mundo tá perdido, que não tem mais gente séria, não tem mais, né? Sim. Isso não é uma verdade, tá? Porque frequência atrai frequência. Se você tá só vendo pessoas que não faz sentido para você, a tua frequência está atraindo isso, então tem algo errado em você e não nessas pessoas, porque existem pessoas para todo mundo que está aí no mundo, né? Então, o ponto é para quem? Então, estando com a dificuldade de me relacionar com todos, eu estou sendo leal à dor de quem? Então, ser leal, por exemplo, à mamãe ou ao papai que não conseguiram se relacionar bem, eu me sinto leve, eu me sinto aliviada, porque assim eu não me sinto maior que eles. E claro, gente, isso inconscientemente, tá? Porque racionalmente você não pensa isso. Vamos ver? Quer ler? Ele fala, eu não sei se é ele ou se é ela, mas a mesma pessoa que perguntou falou, eu tento entender o comportamento humano, procurando encontrar o caminho de racionalidade, porém a solidão me oprime e não encontro a solução. Não é verdade. Eu diria que
toda essa fala me traz uma fala racional. Porque na verdade ali a pessoa falou que eu não consigo segurar, eu falo que eu falo as coisas atravessadas, não sei o que, quando eu vi já falei, não consigo, e daí aqui tá falando que eu tento entender o comportamento. Se você tentasse entender, você não falaria tudo que vem à tona, você não se comportaria de uma maneira errada no relacionamento, porque relacionamento é sacrifício. A pessoa que quer entrar num relacionamento esperando que o outro faça tudo por mim, estou me relacionando com a Marlu, encontrei a mulher da minha vida, me sirva, faça tudo que eu quero, a sua função não seja chata, feliz. Me dê amor, me dê carinho, me dê sexo, me dê aquilo, me dê comida no prato. E ela também, cuide de mim, faça isso, faça aquilo, não grite, não fala. Eu tô querendo moldar ela o que eu desejo, as minhas expectativas. E toda vez que você coloca expectativa num relacionamento, que o outro cure uma ferida, uma dor, uma solidão, qualquer coisa, você vai se frustrar. Porque a pessoa que é infeliz sozinha, que não se curou, que não busca crescimento, que não está cuidando de si mesma, é infeliz? Estou infeliz. Por quê? A pergunta é, por que estou infeliz? Não sei. Então o que eu faço? Peraí, vou encontrar alguém para tapar o buraco, para ser um band-aid, para tirar, para me trazer alegria. Não é assim. Você precisa encontrar a felicidade em si mesmo. Transcendendo, se confrontando, fazendo terapia, buscando a Deus, espiritualidade, enfim, o que você crer. Mas você precisa de alguma coisa. Porque daí sim, quando você estiver bem, você vai ser algo bom para outra pessoa, e quando você entregar algo bom e servir, se você encontrou alguém maduro, a pessoa vai fazer a mesma coisa, então o relacionamento fica equilibrado. E vai ter altos e baixos. A pessoa que espera que o relacionamento seja conto de fadas, Hollywood, essas coisas, sempre vai se frustrar. Sim. Porque vai ter que ter sabedoria para se relacionar, não tem como. E a gente tem que se questionar até que ponto eu estou disponível ao amor. Porque muitas vezes a gente diz, mas eu quero, não encontro ninguém. Mas, por outro lado, somos as mesmas pessoas que estamos sabotando as possíveis relações, estamos sabotando, né, os relacionamentos sem perceber e dizendo que não dá certo, que é isso, que, né? Então, até que ponto eu estou disponível? Porque se eu realmente estou disponível, eu vou testar na prática, eu vou pensar 2 vezes antes de falar. Às vezes eu vou falar no impulso, mas eu vou voltar. Aí entra no último ponto que a gente vai falar, que é o ego. E eu vou botar, olha, sinto muito, eu te falei, eu fui dura nas palavras, não era dessa forma que eu gostaria de ter dito. Sinto muito, eu vou prestar atenção, eu vou cuidar para isso não se repetir. Isso é maturidade, isso é humildade, humanidade. Sim. Né? E isso é uma das grandes dificuldades dos casais, porque quando você tem que reconhecer que você pisou na bola, que você foi grossa, que você foi grosso, né? Quando você tem que reconhecer, olha, eu errei, eu fui fraca, eu errei. Como diz aquele meme, eu fui moleque, né? E quando você tem que reconhecer isso... demora meses, né? Você precisa acessar um nível de consciência acima, que é o nível da humildade, onde o ego não fica mais naquela postura, né? Eu sou foda, mas eu só errei porque eu só falei isso porque você me cutucou, porque você... Exatamente. Não, isso não é um pedido de desculpa, isso não é um reconhecimento legítimo de olha, sou humano, sou falho, errei, Tá colocando muito. A culpa no outro pelas suas atitudes, você não reconheceu no fundo. E aí quando entra o ego, né, que a gente vai falar assim, que é dos grandes problemas em comum, existe uma diferença. Até o Arthur falou agora há pouco, né, daquela pirâmide. Então é Deus em primeiro, aí eu em segundo, família em terceiro e assim vai, né? Só que muitas pessoas usam disso, aí entra o ego, onde as pessoas usam isso de forma patológica, errada, né? É Deus, eu e depois o marido, por exemplo. Mas eu não posso me colocar num eu egoísta, né? Onde eu faço tudo o meu bel prazer, o jeito que eu quero, a minha vida, meu individualismo e dane-se o outro. Exatamente. Né? Esse eu aqui, quando a gente fala, é num sentido de uma consciência muito mais elevada. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu gosto, eu tenho a minha autenticidade, eu tenho aquilo que eu aceito ou não aceito, eu tenho a minha independência emocional, né? Eu tenho as minhas habilidades, os meus talentos, eu tenho o meu momento, e tudo isso é algo extremamente saudável e necessário em todo relacionamento. Quer continuar isso?
para explicar melhor. É exatamente isso. Quando a pessoa entende que eu preciso ser alguém bom para amar o próximo, eu preciso também ser alguém interessante que se valoriza, é aquela questão bíblica. Aqui eu não estou inventando moda, eu não estou falando coisa, eu não estou tirando fontes da minha cabeça. A fonte é a Bíblia. Ame ao próximo como a si mesmo. A si mesmo. Então, se eu racionalizar, se eu pensar um pouquinho, para mim amar ao próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro para eu amar o próximo. É igual o avião lá, as máscaras. Porque se eu não tenho amor próprio, eu me torno facilmente um dependente emocional do outro. Que é aquela questão que a gente acabou de falar aqui, que é: estou infeliz e estou procurando alguém para me fazer feliz. Alguém pode me fazer feliz? Alguém, por favor? Aí a pessoa vem... Isso é uma postura, inclusive, infantil, né? Aí você espera o papai e a mamãe. Eu coloco muita expectativa na pessoa para que ela supra o que faltou no meu lar, com os meus pais, na minha infância, né? Me sentir mal, me sentir pequeno, não visto, abandonado, rejeitado, enfim. E agora eu procuro alguém para que faça isso por mim. Encontro alguém, coloco várias expectativas. No começo faço. A pessoa também faz, porque a pessoa também está naquela paixão e no desejo. Mas aí, de repente, a pessoa volta para a razão, sai daquela paixão louca, começa a ver, tem um defeitinho ali, tem isso, aquilo, aí começa a frustrar, aí fala assim, ninguém me ama, não vou dar certo com ninguém, isso e aquilo. Aí a gente entra no vitimismo, que é algo também que é muito perigoso. Por quê? Porque a vítima, ela tem uma... A vítima, às vezes, ela pode ser ainda mais perigosa do que o agressor. É contra-intuitivo, mas a vítima, ela traz com ela um ar de que... eu sou um coitado, eu sou a vítima, ou seja, a vítima, parece-me que quando a gente olha para a vítima de uma maneira rasa, quem é vítima não precisa mudar. Quem é como vítima, se a vítima ela tivesse poder, né? E na condição de tipo, agora eu faço o que eu quiser, porque olha o que você fez, eu sou a vítima, então agora... A gente já viu casais, por exemplo, que houve uma traição por parte do marido, e a mulher, fazia 7 anos que isso aconteceu. Eles não decidiram ficar juntos, porém, isso não foi resolvido entre eles adequadamente, né? E ela carregava por 7 anos ela humilhando esse homem, ela pisando nesse homem, ela naquela postura da vítima, porque aí aquele homem ficava naquele lugar. Eu errei, ela joga isso na minha cara, 7 anos fazendo isso. Eu nunca tinha reparo. Nunca tinha reparação. Né? Ela não queria, também não estava aberta essa reparação por parte do homem. E aí vem essa frase, né? Essa análise de muitas vezes a vítima, se não houver consciência, a vítima pode se tornar muito mais perigosa do que passa de vítima a agressor. Né? Então a questão do amar a si mesmo é muito importante. A pessoa tem que amar. Quando tem um problema no relacionamento, tem que haver reparação. Quando não tem reparação, o outro não sente, entre aspas, ali na pele o efeito da sua ação. Então fiz uma cagada, mas a pessoa relevou, me perdoou, foi sério, deu uma balada, mas perdoou, ficou aquilo mesmo, não exigiu nada, não preciso mudar nada, fica assim, daqui a pouco a pessoa erra de novo, porque essa pessoa não foi confrontada à evolução, a evoluir, a confrontar a dor. Como o ser humano cresce? O ser humano só cresce quando ele é confrontado com a dor, quando ele é colocado à prova. Com as consequências, Exatamente. Né? Então, eu fiz qualquer coisa que eu faço, tudo que é transcendente, tudo que traz luz é mais difícil, porque eu tenho que confrontar as minhas dores, o meu ego, todas as questões, tenho que olhar para minhas feridas, tenho que reconhecer as minhas mazelas. Agora, tudo que é prazeroso é do mundo, é do id. Então nós vamos falar, já estamos falando do ego, então só para pincelar, existe id, ego e superego. Explica de uma forma id é simples aí. Idiota, para ficar fácil. Idiota. Id é de inconsciente. É uma parte sua que é um idiota. Exatamente. Dentro de você, o nosso entendeu? inconsciente. E ele só faz coisa idiota. Tudo que a gente reprime vai para o id, está lá no id, no inconsciente. E aí, o idiota que não pensa, não tem raciocínio e só quer agir. Então, nas ações, para ficar simples de entender, é quando você age por impulso, com o estômago, quando você simplesmente vai lá e faz, e fala, e é grosso, e faz isso, faz aquilo. Você está agindo no id, no impulso. O racional não entra em cena. E se torna um idiota. Então você perde a consciência momentaneamente porque você está revivendo e está vindo à tona tudo aquilo que você reprimiu e queria esconder.
Aí quando você está, o ego, ele vai pender para que lado? Tem o superego. O superego é o bonzinho, é o santinho. Lembra aquela quando a gente é pequeno, a gente vê muito, até em desenhos a gente via, né? Hoje o desenho é uma bosta, mas antigamente era mais legal. Tinha o pica-pau lá, tinha o anjinho de um lado e o capetinha do outro. Então, a gente sempre observa que tipo, seria uma parte nossa mais centrada. É uma alegoria, então, ali. Que raciocina. O id é o capetinha, o superego é o anjinho, é as coisas boas, a moral, os costumes, o que transcende, o que faz crescer, que é o que certo, confronta, que é errado. o que é certo, que é errado. Então, eu sei o que é certo e o que é errado a partir do superego e de todas as coisas que eu aprendi. Então, se eu sou uma pessoa que aprendeu coisas boas, o meu superego é mais forte. Ou seja, quem que vai em uma briga, uma discussão, quando temos um problema? O ego, que é o nosso estado atual, a nossa racionalidade, a razão. Ação. Nós vamos tomar a ação baseado no superego ou no id. No diabinho ou no anjinho. No diabinho ou no anjinho. No idiota, que é o diabo. Então, o ego, ele se torna egoísta quando ele vai pro idiota. Vamos fazer assim, o idiota e o inteligente. Então... Pronto. Ego. Um lado idiota e um lado inteligente. O ego, quando está no ruim, no negativo, no lado O ego é mal, você, tá? Você ouvindo idiota dentro de você ou inteligente dentro de você. Sim, então eu vou pro ego... Todo mundo tá fazendo isso na relação, tá? Exatamente. Veja a partir de amanhã. Se acordar, começa a prestar atenção. O tempo inteiro eu estou aqui. Então, o ego é o meu estado presente. Vou pender para o idiota, o inconsciente, o estômago, o impulso, porque eu não tratei algumas dessas coisas, não fui para terapia, não conversei. Não tem nem consciência do não lado tenho idiota. consciência. Estouro. O lado idiota é todas as sujeiras que a gente joga pro inconsciente de toda a nossa história que não foram nomeados, não foram entendidos. Não quero ser igual ao meu pai. E aí a gente fala, joga pra lá porque eu não quero ver isso aqui, que isso aqui é doloroso e que não... Meu pai era muito estourado, não quero ser igual ao meu pai não, vou guardar isso, vou reprimir isso aqui, não sei o que, não quero ser igual a ele. Quando vê, tá estourando, tá igualzinho a cópia, é a cópia fiel. Por quê? Porque está no inconsciente, isso vai vir à tona em algum momento. Quando você não tem sabedoria, não busca terapia, não transcende, não se confronta com a dor e entende que você, às vezes, se parece muito com seu pai e não tem como excluir isso de você, porque se eu tirar o meu pai de mim, eu morro. Se eu tirar minha mãe de mim, eu morro. Eu precisei dos dois para existir. Quando eu transcendo e entendo isso, eu começo a olhar para o superego. Daí o superego começa... Onde estava? No... Id, ego e superego. Agir pelo idiota. Sim. Aí agora, quando eu transcendo, quando eu busco evolução... Eu estou alimentando o superego, as coisas boas. O inteligente. Isso. Deixa eu traduzir um negócio aqui que você está falando. Basicamente, qual é o que ele está querendo dizer? Qual eu mais coloco energia, qual eu mais dedico alimento, mais eu ajo a partir dele. Então, se eu alimento o lado impulso idiota dentro de mim, que não raciocina, que faz a bel prazer... Eu vou ser sempre um idiota. Eu vou ser sempre um idiota. Se eu alimento mais o lado inteligente, que analisa, que percebe, que pensa, que, né? Mais inteligente você. Exatamente. Mais ou menos isso. Aquilo, é uma disputa. O cavalo da direita e o cavalo da esquerda. Qual ganha? Qual você alimenta mais? É o ego, que o ego ele vai pender para o lado que está mais forte. Então, se o seu superego é forte, a transcendência, tudo aquilo que é bom, que você alimenta, espiritualidade, quando você busca crescer, se você alimenta isso, em situações difíceis e de estresse, você não vai agir por impulso no id, porque o seu superego não deixa. Você pensa... Fale no idiota, no id, idiota, o lado idiota. Exatamente, você não age como idiota porque seu lado inteligente não deixa. Gente, vocês estão entendendo? Enfim. Estão entendendo, Para resumir o rolê... Para resumir o rolê do idiota, do seu lado idiota, do seu lado inteligente, de você no meio desses dois, né? Você me lembrou de uma coisa que faz muito sentido trazer agora, nessa explicação aí. Uhum. A gente sempre vai agir, vai atuar nos nossos relacionamentos por um lado mais transcendente, inteligente, racional, maduro, que é o que ele estava falando aqui, não vamos usar o termo psicanalítico. Mas é o que? O superego? Superego. Freud que dizia isso. Id, ego e superego. Ou a gente vai atuar pelo lado idiota nosso, que é o id, né? Então, o lado idiota. Impulsivo. Só que é prazer. Infantil, né? E aí, a gente percebe muito isso quando a gente fala do contexto aqui, disso atuando nos relacionamentos, que quando por exemplo, num casal, né? Acho que você deve perceber isso também, acho que é unânime, né? Mas enfim, quando um casal... só um dos dois entra num processo de tomada de consciência, de elevar consciência para um nível, né, do inteligente que a gente está falando, do impulso inteligente, né, mais transcendente, e o outro não faz um movimento assim,
essa relação ela começa a ficar cada vez mais difícil. Sim, porque é o inteligente conversando com o idiota. Pronto, definiu. E aí, como é que o inteligente conversa adulto com o e uma idiota criança. se o idiota não está no mesmo nível de consciência do inteligente para entender o que o inteligente está falando? Nossa senhora. Meu Deus do céu, acho que... É muito louco, né? Mas é tão simples, mas o simples se torna complexo. E a gente torna tudo complexo, porque a gente fica numa montanha-russa de sentimentos, de emoções, que a gente não entende. E aí a gente sempre fica agindo nessa loucura, quando as coisas poderiam ser muito simples. Então, a gente que coloca toda essa loucura com doideira na nossa vida. Tem um amigo meu que fala loucura com doideira. Eu acho bem engraçado. Então, tipo assim, a gente que entra nessas situações. Por quê? Porque a gente falta conhecimento, falta alimentar o inteligente, o superego. E aí se torna tão cansativo, né? Por exemplo, às vezes os casais, eles têm... Isso já aconteceu com a gente também, né? Inclusive, nós somos um casal que fazemos terapia, cada um no seu processo. Né? Porque para continuar junto é isso. E não tem como tirar o idiota, o inconsciente. Não tem como, ele sempre tá ali. Ele tá sempre ali. Às vezes eu sou um idiota também, só que quando eu sou um idiota, agora a diferença, quando você mapeia, faz terapia, busca às vezes ele é um idiota, gente. E você fortalece, fortalece o superego, quando você começa a ser um idiota, o superego te puxa de novo, fala assim, volta aqui, o inteligente puxa você de volta. E se não deu tempo de resgatar, de puxar na hora, já imediatamente, olha, eu fui idiota. Agir pelo idiota, sinto muito. A diferença é essa, uma pessoa madura. Não é que ela é perfeita, é que ela reconhece mais rápido e fácil quando é um idiota. Onde que eu tava mesmo? O que eu ia falar? Me perdi agora. Enfim, gente. Dos casais tava falando. Ai, caramba, esqueci o que eu ia falar. Porque a gente também tem questões, a gente também faz terapia. Aí a questão, assim, que é interessante a gente observar. Que... Quando, por exemplo... agora lembrei. Voltei o raciocínio. Captei a chave de novo. O inteligente voltou. Nossa, esqueci de novo. Rapaz. Lembrei. Os casais... Deixa eu falar antes que eu esqueça. Os casais que... Sabe o casal que passa uma vida inteira batendo no mesmo botão? A vida inteira brigando pela mesma coisa. Isso é extremamente desgastante. Sim. E isso mostra esse movimento que a gente está falando. A vida inteira batendo na mesma tecla. A vida inteira a mulher querendo ser respeitada ou querendo ser ouvida. Claro, existem as questões dela, mas, por exemplo, existe um problema em comum, um problema de um dos dois ali que sempre aquele problema traz briga, traz conflito. E nitidamente é um problema que se o outro colaborasse em estar atento, em acessar o lado dele inteligente e não ficar ouvindo o idiota, né? Aquilo já se resolveria, nunca mais aconteceria. E ele não faz esse movimento, aí fica a vida inteira batendo na mesma tecla. Por isso que quando a gente fala de conflitos, de brigas nos casais, uma briga ela só se repete porque na última vez que aconteceu aquilo não foi resolvido. E aí a briga vem de novo e fala, de novo, tá aqui, vocês não resolveram? É como se fosse uma pendência. A vida falando, tá aqui. Trouxe semana passada. É o agiota cobrando. Vocês olharam e não viram. É o agiota cobrando, agora com juros. Vocês olharam e não viram. Então tá aqui de novo. Mesmo motivo, mesma briga, mesmo problema. Vai, resolve. Aí o que acontece? Não resolve, porque daí se os dois ficam agindo a partir do idiota dentro de nós, do instinto de fuga. Que entra naquele lugar de confronto de quem tá certo e quem tá errado, os dois brigando para ver quem vai ser a vítima e quem é o agressor. Aí você tá tentando provar pro outro que ele tá errado, né? E o outro tá tentando provar que não, que ele só fez aquilo porque você não sei o quê. Alguém tem que ganhar. Quando alguém tem que ganhar, o que perde vai se sentir não visto, não observado. E quando alguém tem que ganhar, estamos agindo a partir do ego, que é o terceiro ponto. Se uma briga de casal, prestem atenção, quando vocês entrarem numa briga, se alguém tiver que ganhar, vocês já podem parar que já tá tudo errado. Não vai levar a lugar nenhum. Não tem como ganhar. Um conflito, ele gera evolução. O confronto, ele gera uma guerra. Então, temos um conflito, temos um problema. Como que nós resolvemos? Focando no problema. Qual que é o problema? É tal coisa, é grosseria, falta disso, falta daquilo. Focando na solução do problema. Nós focamos no problema e olhamos para o problema e juntos nós procuramos a solução para ele. Então, qual a sua opinião para resolver isso daqui? Né? Quando eu pergunto para ela qual a sua opinião, vocês entendem que quando eu pergunto qual a sua opinião, eu quero ouvi-la? Se eu quero ouvi-la é porque eu respeito. Então a pessoa se sente respeitada. E aí ela não fica reativa, isso e aquilo. Ela vai trazer o ponto de vista. Se eu pergunto pro meu marido, na sua opinião, o que você acha que nós podemos fazer para não passar mais por isso aqui? É totalmente diferente.
Ele vai ter que responder. Então, se ele responder, ele vai ter que trazer uma solução. E a solução que ele vai trazer é aquilo que é possível a ele a ser feito também. Sim. Então, uma vez que ele dá essa possível solução, a partir do ponto de vista dele, ele se compromete. A minha solução com a solução dela se torna a solução do problema. Exato. Então, aí conseguimos passar por aquele problema. Como? Dialogando. Então é mais uma questão aqui. Nós falamos primeiro aqui dos principais problemas aqui entre os casais. Falta de prioridade, o primeiro. As pessoas não se priorizam, as pessoas se casam e continuam vivendo solteiras, faz o que quer, ao bel prazer, não prioriza o outro se sente inseguro, principalmente a mulher que quer se sentir segura. Aí a mulher insegura não consegue admirar o homem quer admiração. Inclusive eu tenho um livro que se chama Como os Homens Pensam. Se você é mulher, está no relacionamento, você tem que ler esse livro. Entra no meu perfil, clica lá no link, compra o livro, é baratinho. Você vai entender como os homens pensam. Porque homem e mulher pensam de maneiras totalmente distintas, totalmente diferentes. E aí você entende, falta de prioridade, um problema. Falta de diálogo, outro problema. Ego, outro problema. Então, assim, falamos aqui primeiro da falta de prioridade, depois a gente foi pro ego, explicamos muito aqui do id, do inteligente, aqui do idiota, do inteligente, foi engraçado, e daí depois a gente veio agora para como soluciona um problema? Dialogando, que também é mais uma questão que muitos casais falam, não conseguimam dialogar, sim, não tem porque conversa. Porque é um confronto. Ele vem a partir do nosso lado idiota, e quer provar que o outro tá errado, não vai ser uma solução, não vai ser um diálogo, vai ser um confronto. O Fabiano, homem, Fabiano Araújo. Pra gente fechar, tá? O Fabiano Araújo falou assim, ó, é difícil formatar esse HD. Ó, vou dar uma notícia boa e uma ruim. Vou dar uma boa e uma ruim. Qual a primeira? Não, dá boa primeiro para animar um pouco. Não, vou dar ruim primeiro, que depois deve ficar bom. Ah, tá. Vou inverter. Tá bom. Ó, a notícia ruim. Vamos confrontar a dor primeiro, depois a gente traz a solução. Aí vem a recompensa. A notícia ruim é que todo esse HD aqui, ó, ele falou que é difícil formatar esse HD, né? Esses formatar lados, o HD, entre aspas, é limpar tudo que a gente tem na cabeça. Aqui, né? Esses lados sombrios nossos, vamos usar um termo, vamos dizer que é a nossa sombra. Uhum. Todo esse movimento que a gente está falando, é dificuldade de dialogar, né? Querer apontar que o outro está errado. Todas as nossas sombras são comportamentos ruins, idiotas, como a gente estava falando, então as nossas sombras. Uma sombra, né, segundo a visão da psicanálise, a psicanálise analítica, uma sombra, ela nunca morre. Ou seja, não tem como formatar. Resumindo, não dá para formatar, ela nunca morre. Então imagina assim, ó. Uma vez idiota, sempre idiota. Uma vez idiota, sempre idiota. Aqui no meu queixo, vou imaginar que é o fundo do oceano. Aqui na minha cabeça é a superfície. Então vamos imaginar que aqui embaixo é o inconsciente, tudo que tá lá. A sombra mora lá. Só que ela que vira e mexe, ela fica querendo fazer isso aqui, ó. Subir lá na subida. Sabe a tartaruga quando enfia a cabecinha para fora da água, daí volta? Vira e mexe, a sombra fica procurando o momento para ela atuar. Os gatilhos. E aí, se você não tá consciente, você vai agir a partir do lado idiota, do lado impulsivo, né? Então, uma solução muito simples para vocês fazerem. Eu ia dar 2 notícias ruins, peraí. Eu tô com meu raciocínio já lento agora, a bateria tá 2% do cérebro. A notícia ruim é que uma sombra nunca morre. Então, o nosso, como diz o Arthur, como o Arthur falou, o nosso lado idiota, ele sempre vai estar aí. Sempre vai tentar vir à tona. Procurando uma oportunidade para atuar. Porque ele quer prazer. E a carne sempre quer prazer. Nós somos corpo, alma e espírito. Se você for confiar na carne, você tá perdido. Pobre o homem que confia no próprio homem. Em tudo que remete a prazer. E é sexo, é comida, é substâncias, é tudo. Tá? Drogas. Isso é assunto para uma outra live. Sim. Então, a notícia é que a sombra nunca morre. A notícia ruim. A notícia boa é que a gente consegue enfraquecer essa sombra. Como que a gente enfraquece essa sombra? Deixando o outro mais inteligente. À medida que você, por exemplo, passa num processo terapêutico, você vai desmascarar suas sombras. Não confie que você sozinha dá conta de fazer isso, tá? Eu tenho 33 anos. Tem coisa que até hoje eu desmascaro na minha terapia depois de 33 anos e que eu, em 33 anos, falava, gente, eu não imaginava que isso aqui era uma sombra.
Porque você sempre vai roubar para você. Você sempre vai fazer uma análise, por exemplo, de si mesma, roubando para você. Você sempre vai enganar o chat GPT. Você vai enganar você. Você vai escrever pro chat GPT, vai ter a resposta que você uma quer. Pergunta aí vai você chega lá com o marido, olha aqui, viu? O chat GPT falou que eu tô certo. Eu pesquisei lá e eu tô certo. Sempre vai puxar pro teu lado, a vítima. Você enfraquece essa sombra à medida que você passa por um processo terapêutico. Na terapia você vai ser confrontado. Se for uma terapia de verdade, o terapeuta vai te confrontar. Que te mostra a sombra. E um terapeuta só vai te mostrar suas próprias sombras à medida que ele desmascara as deles. Por isso que um terapeuta tem que fazer terapia. Senão ele se limita, vai chegar um ponto que vocês não vão mais conseguir caminhar, porque ele não vai conseguir te conduzir, porque nem ele mesmo trilhou ali, como é que ele vai te levar? Ele nem tem esse repertório. Eu só me formei dele. em psicanálise depois que eu fiz 60 sessões de terapia para mim, não para os outros. Então eu tive que fazer 60 sessões, são mais de 60 horas de terapia, fora o curso, fora tudo que tive que aprender, fora TCC, fora módulos, tudo, fora atendimentos, tudo isso juntado para que eu esteja aqui e consiga entender e te confrontar, porque senão... Eu diria que o repertório de vida também, né? Sim, é tudo isso, tudo é uma junção. Né? Isso é muito bom, até as questões do nosso relacionamento, o que a gente transcendeu, olhou, hoje é base para que eu consiga te ajudar. E então a gente pode enfraquecer a partir do processo terapêutico. Então, inclusive, se vocês quiserem iniciar isso, vocês podem clicar no nosso link do perfil, lá vocês vão ter informação para iniciar a terapia sistêmica, tá? Que vai olhar para tudo isso. E aí, para a gente fechar agora com chave de ouro, uma estratégia muito simples para vocês não agirem a partir do lado idiota no momento de uma frustração. Que é o quê? Vocês podem fazer um acordo, por exemplo, quando vocês tiverem um conflito, vocês não vão conversar ou tentar resolver naquele exato momento, na exata calor da emoção, na exata hora do conflito, porque tiver você loucura com doideira, vai querer matar o outro, fazer qualquer coisa menos resolver, menos falar, olha, me desculpe. Não, você não vai fazer isso. Porque naquele momento isso é neurológico, teu cérebro está sequestrado emocionalmente. Então você não está disponível para acessar o lado transcendente, o lado inteligente que a gente está falando dentro de você, porque você está todo engatilhado. Então, você tem um conflito, por exemplo, vocês têm um conflito, vocês não vão conversar naquela hora. Cada um vai no cantinho aí da casa, vai fazer alguma coisa, vai relaxar a cabeça, vai ouvir uma música, vai dormir um pouquinho, vai ler, vai alguma coisa, vai crochetar. Respira. E aí depois você vai perceber que você está fazendo alguma coisa e você está aqui na cabeça xingando aquele lazarento, aquele vagabundo, você está xingando, vou pedir separação e vou não sei o que, você tá. Só que vai chegar um momento que você cansou de ficar falando isso na cabeça e a tua mente começa... Você vai saindo daquele estado que você está tomado ali de ira e aquilo vai baixando. Então, quanto tempo vocês, por exemplo, quem está no relacionamento, quanto tempo você precisa para digerir, para passar por esse processo? Exato. Por exemplo, a gente tem esse acordo, vários acordos para muitas coisas. Isso a gente ensina os casais passando toda a estratégia na terapia individual, né? Um dos nossos acordos é esse, e a gente tem um acordo de até 2 horas no máximo. Porque para nós cabe, mas tem casais que precisam de 6 horas, tem casais que você não vai passar horas, dias brigado. O ideal é que seja o mais rápido possível. O mais rápido possível. A gente põe 2 horas, mas ninguém consegue. E aí cada um respeita o seu momento, né? E na maioria das vezes, a gente resolve isso muito antes. Na maioria das vezes, a gente não precisa nem... Na hora, porque aí vem o lado inteligente. Na hora, como isso é um treino diário, na hora você já tá, puxa, igual o Arthur falou agora há pouco, puxa, agir pelo meu lado idiota. Sim. Já vem na hora, olha, agir pelo meu lado idiota. Quanto mais maduro você fica, você começa a olhar um pouco mais da risada, que você fala assim, nós somos 2 idiotas. Os 2 estão idiotas, então vamos voltar pro inteligente. Qual que é o problema Geralmente mesmo? A gente faz isso. Que é a questão que eu falei aqui pra vocês. Uma maneira simples de resolver o problema com o diálogo qual que é o problema? É tal coisa. Qual que é a sua opinião? Minha opinião é assim, assim, assado. E a sua? A minha é tal e tal. Então resolveu o problema. Então chegamos se a gente fizer isso, então a minha parte, você faz a tua, acabou. Fechou, então vamos fazer isso aqui, acabou o problema. Qual que é? Vamos fazer alguma coisa agora? Vamos jantar agora? Vamos aproveitar? Porque no fim, vocês precisam ter Quem torna o relacionamento leve? Vocês. Os responsáveis pelo relacionamento. Os responsáveis são existir. vocês, da mesma forma com que... Eu até postei esses dias, acho que anteontem, se eu não me engano. Você que escolheu a tua esposa. Você não escolheu teu filho, não escolheu tua mãe, você não escolheu um monte de coisa na sua vida, mas a sua esposa você escolheu. Antigamente,
Homem não escolhia a mulher que ele ia casar e a mulher também não escolhia o homem que ia casar. Morava ali num sítio, olhava do lado, ó, tem um filho, você tem uma filha. Né? Os pais conversavam, falavam assim, se casar os filhos, quando nós morrer, eles vão juntar as fazendas, vai ficar maior. 2 sítios grandes vai virar uma fazenda, então vai ser bom para eles. Hoje a gente tem direito de escolha. Você não podia escolher antes, nem homem nem mulher. Tem uma crença aí muito grande que a mulher não escolhia com quem ela casava, a mulher não casava com o amor da vida dela. O homem também não casava. Os dois eram aí. Os dois, nenhum dos dois casava com o amor da vida muitas vezes. Mas hoje você pode, então você escolheu a sua esposa, você escolheu estar com ela, estar nesse relacionamento, então a responsabilidade de fazer isso dar certo é sua, até porque você prometeu na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, toda aquela questão, então você é responsável, e aí aquela volta de novo ali no começo, quer mudar o outro? Mude a si mesmo, assuma a sua responsabilidade, real, né? Assuma a sua responsabilidade, comece a fazer algo diferente do que você vem fazendo. Terapia, por exemplo, também é uma das questões que você vai começar a se tornar uma pessoa mais inteligente, você está alimentando o inteligente, o superego, e aí você para o seu presente, o ego, ele vai pender sempre para o lado mais inteligente, mais maduro, e aí você começa a evoluir, e aí a pessoa olha para você, a sua parceira, a sua esposa, o seu marido, vai falar assim, nossa, você mudou, nossa, você está melhor, nossa, você está me tratando melhor, consequentemente, também irei te tratar melhor. Tudo começa a mudar. Quantos casos a gente tem aqui de mulheres que vieram para terapia, mudaram a si mesma, mudaram postura, porque isso é inevitável, você começa a entender, você começa a mergulhar nesse processo e naturalmente isso vai entrando na tua cabeça, você vai nomeando a tua história, você vai nomeando os seus comportamentos, isso vai virando você, então você muda a postura. A gente tem quantos casos aqui de a mulher ter mudado, o marido, a partir da mudança dela, também foi confrontado indiretamente, sempre né? Foi assim. A também mudar, porque se ele não acompanhar, o casal não vai conseguir ficar junto. Se minha esposa começa a evoluir, transcender, é melhor cada dia, tá indo sozinha, daqui a pouco ela olha e fala assim, eu nem preciso de você mais, aí eu tô aqui embaixo, eu falo assim, vem pra cá, eu fico puxando ela pra baixo, ela quer sair, uma hora a corda arrebenta e ela pica o pé no meu rabo. Até porque uma vez que a pessoa sobe pra esse nível de frequência aí ela pica o pé no meu rabo, dificilmente ela vai descer. Ela pica o pé no meu rabo e fala assim, olha lá, crescer, tá se achando, sua coitadinha lá, feminismo, inventando um monte de moda, porque eu fiquei pra trás e eu não quis crescer, porque eu sou idiota. Gente, encerramos então, vamos fechar, né, aqui a nossa terapia. Vocês gostaram do assunto de hoje? Escreve aqui no chat pra gente saber. Tem que falar a verdade. Só pra gente saber, porque se vocês não gostaram, então a gente já nem vai voltar na próxima quinta. Porque toda quinta a gente tá aqui e vocês estão muito quietos aqui, então escreve no chat. Foi legal? Fez sentido? Será que nós estamos com mais problema que as pessoas que estão assistindo a gente? Não é possível. Não é possível que tudo que a gente já trilhou também e tudo que a gente vê no consultório, não é possível que vocês também não estão... Alguma coisa aí, vocês se identificaram, não é possível, né? Estão escondendo o jogo, estão tentando fazer terapia com o chat. Escreve aí pra gente se foi bom, tá? Que aí a gente sabe que a gente pode também continuar trazendo esse formato. Obrigada a todos vocês que estiveram até aqui com a gente. Olha lá, ó, o pessoal tá começando a escrever. Escreve aqui se vocês gostaram, tá? Diga aluno, foi maravilhoso. Obrigado pela tua atenção. Por estar aqui por até nos agora. Ouvir um pouco. Muito bom. A Irene, a Fabiano foi muito bom. Tá, que bom. Vai ficar salvo também. Vai ficar salvo, manda essa live ali, depois a gente vai fechar e vai salvar. Joga vai no grupo da família, sai do grupo da família. Daí joga no grupo, sai correndo. Ops, depois fala, ops, foi errado. Manda pra esposa e fala, mandei sem querer, não queria. É que você é a primeira pessoa que aparece quando eu coloco compartilhar alguma coisa. Fala assim, olha, eles mandaram pra mandar pra primeira pessoa que aparece no direct, era você. Então. Só obedeci. Bom, gostei muito, a Jenny, a Aurice, muito bom, muito bom. Ficamos felizes aí com as palavras de vocês. Exatamente. É isso, né? É isso. Vamos encerrar, porque nós temos que comer, jantar. Temos que seguir a rotina do resto da noite. Exato. Estamos aqui todos os dias com conteúdos diários, tá? Quem não segue o Arthur, é muito fácil de achar, é só ir no meu perfil, vocês vão achar ele a qualquer momento aí, até na bio ele tá, né? Ó, minha esposa não gosta de assistir. Ixi, manda lá, que vai que ela assiste sem você ver, porque a dela não quer dar o braço a torcer, né? Uma hora vai, mas se você não fizer o teu movimento de tentar também, aí perde a oportunidade. Se a esposa não tá olhando para essas questões agora, talvez ela é uma esposa muito boa, só não gosta de assistir. Acho que ela é petista, só pode. Não, aí é faia. Enfim, não vamos... Mas, faz assim, tente você começar a mudar algumas atitudes, algumas situações, a se comportar de maneira diferente, ouvi-la mais, que talvez esse amor, essa entrega sua, essa doação para ela...
consiga atingi-lo. Uma estratégia muito boa para você fazer, e vocês que estão aí também, é assim, ó. Se a pessoa não assiste, tá? Você manda os vídeos, a pessoa não assiste, não quer saber de autoconhecimento, nada, não quer saber, faz o seguinte, toda vez que você, por exemplo, você viu aqui, você aprendeu uma coisa interessante, chega pra pessoa e fala assim, sabe uma coisa que eu aprendi hoje? Nossa, achei muito interessante o negócio que eu aprendi hoje, eu aprendi isso. Pronto. Exatamente. Você lê um negócio no livro, vai lá, olha que interessante o que eu aprendi hoje, vai lá e fala. Se a pessoa não der bola, vamos dizer um termo chulo aqui, cagou pra você, não tem problema. Você vai vencendo o cansaço uma hora, porque assim, primeiro, toda vez que você aprende uma coisa e você verbaliza, você está ensinando isso pra alguém, isso significa que você aprendeu. Então, isso, inclusive, é a técnica de estudo. Fica gravado. Você tem que estudar e você tem que falar pra alguém. Se você consegue falar pra alguém que você aprendeu ali, isso significa que você aprendeu, entendeu? Exatamente. Então, você já fala uma técnica de estudo. Fica registrado. E em segundo momento, você não está jogando pérolas aos porcos, porque você está treinando o que você aprendeu, né? Ensinando para alguém. Exato. E em algum momento aquilo ali pode virar uma chavinha. De tanto você falar uma coisa, a pessoa começa naturalmente. Nossa, não faz sentido? Olha, interessante. Só de você falar, a pessoa vai... por exemplo, você fala, olha, eu entendi que eu tenho um trauma de infância com meu pai, isso e aquilo. A pessoa já vai remeter para ela vai pensar, nossa, será que o meu pai também já isso, entendeu? Exatamente. E assim vai. Vi você em um corte de podcast, depois disso não parei de aprender, obrigada. Olha que legal, muito tem legal, uma esposa né? maravilhosa, isso aí. Maravilha. Não desista dela, então, faça todo dia isso. Faça um teste aí, fala assim, ó, o Arthur, que é terapeuta de relacionamentos, psicanalista, me deu um conselho, uma dica. Comece a se tornar melhor a cada dia, comece a ser diferente, porque ela vai começar a observar suas atitudes e falar assim, o que fulano tá fazendo? É Fabiano? Olha, eu vou a partir de hoje... Fabiano mudou, tá diferente. O que você tá fazendo, Fabiano? Eu tô vendo umas lives ali, tô vendo umas coisas, tô buscando evoluir. Assim, ela vai começar a ver... Eu tô aprendendo algumas coisas e eu vim te falar que a partir de hoje eu vou me desenvolver, fazer de forma diferente, ser uma pessoa melhor... Pronto, joga, deixa e sai. Você vai começar a aprender e colocar em prática. Porque quando se a gente só entende algo, vê algo e não coloca em prática, é como se não tivesse aprendido. Então, aprendi, entendi, vou colocar em prática. Arrasta você pelo testa, exemplo, né? teste na prática. E daí, se a prática for boa, se o exemplo for bom, se você se tornar uma pessoa melhor, a sua esposa vai olhar pra você e falar assim, mas ele se tornou uma pessoa melhor. Se ele tá sendo uma pessoa melhor, diferente. O que ele tá vendo pra se tornar uma pessoa melhor? O que ele está vendo dá resultado, porque ele está mudando. Então, mais uma vez, para finalizar, a sua mudança que vai ser o motivo da mudança do outro. A gente já ia encerrar, já tá puxando o assunto de novo. É. Mas fechou com essa frase aqui, com chave de ouro. Como é que é? Fala de novo. A sua mudança será o motivo da mudança do outro. Perfeito. Encerramos essa daqui assim. eu acabei de... Obrigada. Essa você filosofou aqui na Nossa. hora e trouxe, né? Gente, obrigada. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. A de vocês também, tá? Obrigado por estarem aqui até agora. E vai ficar salvo. Amanhã conteúdo novo no feed, tá? Estamos aí nos stories todos os dias também. Estamos no direct, estamos no link da bio. Se vocês precisarem de ajuda, aprofundar no processo de vocês, tá bom? Quem não faz terapia é louco. Quem não faz terapia é louco. É louco. Vamos fechar com essa chave. Tem que fazer terapia. Beijo, gente. Fechou. Fica com Deus. Tchau, até tchau. mais. Até mais. Tchau.